Meus irmãos da paz do Senhor Jesus, todos bem-vindos, sejam bem-vindos nesta live, neste culto de quarta-feira aqui em casa. Nós estamos dando início a mais um culto de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus. Você é nosso convidado para estar conosco até o fim desse culto, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Temos que adorar o Senhor em todo o tempo. Fica conosco. Se você quiser fazer seu pedido de oração, se você quiser fazer o seu comentário, fique à vontade. Esse vídeo, depois que encerrarmos ele, será colocado novamente no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube que nós temos. Caso você queira se inscrever também lá, nós temos os demais gravações dos outros cultos, também gravação da Escola Bíblica domingo. Se você quiser fazer-nos uma visita aqui nas quartas-feiras, você será também bem-vindo, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos, Senhor Deus, nesta hora para falar com o Senhor, para poder também, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que fala conosco, nos orienta neste culto. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui, mais uma quarta-feira, com a permissão do Senhor, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor permite, e nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este dia, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo livramento, pelo cuidado na nossa vida, obrigado pelo cuidado, Senhor, pela nossa família, por tudo que nós temos, por tudo, Senhor, que nós somos. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as falhas. Quero apresentar, Senhor, este culto de adoração ao Senhor. Que o Senhor possa receber os louvores. Que o Senhor possa, Deus, receber, Pai, a nossa adoração ao Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, meu Deus, este culto também. Cada pessoa que está nessa live. Que o Senhor possa, meu Deus, levar para guiar cada um com a Tua presença, que a presença poderosa do Senhor possa conduzir cada vida, cada necessidade, Senhor, dos Teus servos, das Tuas servas, aqueles que estão longe do Senhor, afastados, que possam retornar para a presença do Senhor, que o Senhor possa alcançar, Deus, essa rua, que o Senhor possa alcançar este bairro, esta cidade. Que vidas, Pai, venham buscar ao Senhor. Que vidas, Pai, venham adorar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu quero apresentar também este pedido de oração. Cada pedido, Senhor, que está neste caderno, que o Senhor possa abençoar. Cada vida que necessita de uma libertação, que necessita de uma saúde restaurada, que necessita, Senhor, da sua família transformada, que tem pedido, Senhor, uma porta de emprego, que tem pedido, Senhor, meu Deus, para a restauração do seu lar. O Senhor possa te encontrar, Deus, com cada pedido que está neste caderno. Somente o Senhor pode transformar, somente o Senhor pode restaurar, abençoar. Nós cremos, Deus, no Teu poder. Nós cremos no milagre que vem do Senhor. Nós cremos que para o Senhor, Deus, nada é impossível. Nada é impossível, Deus, para o Senhor. Por isso, Senhor, meu Deus, abençoa essas pessoas. Abençoa estes pedidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai tocando também, Senhor, meu Deus, nas nossas vidas, para que nós venhamos ser, Pai, um vaso de valor nas mãos do Senhor, para que nós possamos, Deus, dar frutos, para que nós possamos, Deus, fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu também quero apresentar, Senhor, neste lugar, cada irmão, Pai, que contribui com essa obra, que o Senhor possa abençoar, Deus, a vida da irmã Ciselda, aonde ela estiver, Senhor Deus, que o Senhor possa cuidar dela, da sua família, dessa viagem, e cuidando da sua casa, da sua vida espiritual, Deus.
Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço também pela irmã Isabel, aonde ela estiver, que ela também possa ser tocada pelo Senhor, que o Senhor possa guardar a sua vida, guardar, Senhor, a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus, Pai, o presbítero Fábio, que o Senhor possa guardar a vida do teu servo, aonde ele estiver, Senhor Deus, que o Senhor possa livrar, guardar, Senhor Deus, a sua família, a sua casa, a sua vida, Senhor, nas tuas mãos. Apresento também, Senhor, a vida do presbítero Pedro, Marcinelli, Letícia, Pedro, Senhor, meu Deus, Larissa, que o Senhor possa abençoar a vida dos seus servos, meu Deus, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar, Senhor, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, entra com a tua providência, Deus, nas causas impossíveis, nas causas, Senhor, meu Deus, que estão colocadas diante do Senhor. Eu quero pedir também, Senhor, meu Deus, Pai, pela vida do pastor Osh, que vai estar ministrando, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua esposa, os seus filhos, a sua casa. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos fortaleça cada dia mais, porque nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer, Pai, mas em Ti nós somos fortes, nós somos vencedores. Então, por favor, renova as nossas forças, nos ajuda, Deus, nas batalhas que têm sido travadas, não tem sido fácil, Senhor, as pelejas, as guerras, Pai, neste mundo, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso advogado, que o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso médico, o Senhor é a nossa fortaleza quando nós estamos cansados, quando nós estamos fracos, enfermos, tristes, angustiados. É só o Senhor que nos ajuda, é só o Senhor que nos anima, é só o Senhor que nos encoraja. Por isso, Senhor, não deixa a nossa carne falar mais alto. Não deixa, Senhor, as nossas necessidades humanas, físicas, Deus, falar mais alto, mas renova as nossas forças. Cuida de nós, Pai, como o Senhor tem cuidado. E nos ensina a sermos mais fiéis. Nos ensina a sermos mais gratos. Nos ensina, meu Deus, a buscar o Senhor cada dia mais. Porque, Senhor, aleluia, Pai, nós precisamos cuidar mais e mais da nossa intimidade. Nós precisamos cada dia mais buscar o Senhor em oração. Nós precisamos cada dia mais perseverar. Nós precisamos cada dia mais buscar e conhecer o Senhor. Meu Deus, aleluia. Mas o desânimo, as barreiras, Senhor, meu Deus, querem nos afastar do Senhor. Querem nos separar com um cansaço físico, mental, espiritual. Mas Deus, renova as nossas forças. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Não nos deixe sermos enganados com as coisas deste mundo. Não nos deixe ser amigos, Senhor, deste mundo. Porque a Tua palavra diz que este mundo já está morto. Por isso, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Limpa os nossos corações. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, porque nós falhamos. Nós precisamos, Deus, nos limpar. Nós precisamos nos achegar mais próximos diante do Senhor. Tem misericórdia, nos ensina a cuidar, Senhor, da nossa alma. Nos ensina a cuidar da nossa vida espiritual. Ah, Senhor, ali o rico e o Lázaro. O mendigo não tinha nada. E o rico tinha tudo. E os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão. E o outro, Senhor, foi ali para o sofrimento eterno. Porque só pensava nas coisas da terra. Só nas coisas deste mundo, Deus. E não se guardou para o Senhor. Que nós venhamos, Pai, também ter um coração limpo. Um coração abençoador. Para que nosso nome, Senhor, venha estar no livro da vida. Nos ensina, Deus, a sermos mansos, a sermos prudentes, obedientes, vigilantes, Pai. Quantos que estão presos, encarcerados neste momento.
Nos ajuda, Deus, porque nós precisamos do Senhor. Não deixe nós andarmos nas nossas vontades. Nos ajuda, Senhor. Fala conosco através deste culto, da tua palavra, dos louvores, das oportunidades. Usa cada um dos teus servos, Pai. Oh, Senhor, nos deu os dons. Nos deu os dons, Pai, que só o Senhor tem. Nos abençoa, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que vidas venham deste lugar para serem alcançadas por Ti. Que vidas venham aqui, Senhor, para serem libertas, transformadas, ouvir a Tua palavra, se render aos Teus pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos ajuda e nos fortalece a cada dia na Tua presença. Fala conosco, nos renova. Receba, Deus, a nossa oração, o nosso pedido nesta noite, nosso clamor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade. Quantos desejam, Deus, ter essa oportunidade, mas não podem mais. O rico ali desejava que alguém fosse realizar os seus irmãos, os seus filhos. Desejava ter a oportunidade que não tinha mais. Estão presos, estão ali, Senhor, meu Deus, em cima de uma cama, desempregado, talvez mortos. Nós temos a oportunidade, Pai, de adorar o Senhor, nós somos livres para adorar o Senhor, nós temos as vestes, o alimento, a saúde. É por isso, Deus, que nós estamos aqui mais uma vez para agradecer ao Senhor, não somente para pedir, mas para agradecer pela tua fidelidade, Deus. Te agradeço, Senhor, por este culto, em nome de Jesus. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, agradeço. Quer cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor? Amém, irmãos? Aleluia, né? Como não agradecer a esse Deus por tudo que Ele fez por nós? Por isso nós estamos aqui para adorar, temos saúde, graças a Deus, né? Temos esse fôlego de vida, essa oportunidade de uma vez mais adorar ao Senhor. Aleluia, porque Deus Ele é bom, Ele tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem nos livrado, né? Do trânsito, do perigo. E é por isso que nós estamos aqui, porque Deus Ele é bom. Aleluia. Vamos estar passando as oportunidades, irmão, já, né? Aqui para os irmãos, está adorando ao Senhor, está contribuindo com os seus dons, né? Na casa do Senhor. Aleluia. Está passando para a irmã Letícia, né? Que está lavando com o alpinho. Aleluia. Fala da igreja para o Senhor. Abra os suas Bíblias no hino de número 88. 88. 88. 88. 88.
Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorriso seu verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, no nosso coração. E quando for no céu orar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus que eu possa continuar abençoando a família do presbítero Pedro, a irmã Cidélia, né? Tem sempre nos ajudado aqui, sempre está aqui nos ajudando. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Glória a Deus, aleluia. O presbítero Pedro também está com oportunidade esta noite. Glória a Deus, aleluia. O pregador dessa noite já chegou, o pastor Rocha, a esposa Eli, né? Os seus filhos, né? Que Deus possa abençoar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Senhor Jesus, a Amém. todos os irmãos. Como foi dito aqui, é um prazer estarmos aqui para juntos adorarmos esse Deus. Glória a Deus. Gostaria de ler com os irmãos o Salmo 100. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Aleluia, Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Meus irmãos, esse texto aqui não precisa nem o que falar, hein? Ele é autoexplicativo. Deus que nos concedeu a chance de estarmos aqui, de vivermos mais um dia na presença dEle e com a permissão dEle. Eu estava orando ali e eu estava agradecendo a Deus por tudo. Pelo lar, pela saúde, pela família, pelos filhos, pelo calçado. Porque tudo vem de Deus. Tudo é para a glória dEle. Tudo foi feito por Ele. Glória a Deus. Porque Deus criou todas as coisas. E nós devemos adorá-lo e engrandecê-lo na sua santidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Também quero cumprimentar os amados irmãos que estão na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, né? Nós estamos aqui mais uma vez para juntamente nós louvarmos ao Senhor nesta noite, feliz da tua santidade. Quero ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 18. Glória a Deus. As vistas já estão falhando. Acho que vou ter que usar óculos também, presbítero. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 18, diz assim: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos das enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João e que o que tendes visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mudos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres anuncia-lhe o Evangelho, e bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela nos fala aqui acerca de uma dúvida de um grande homem de Deus. João Batista, em certa feita, ele houve dúvida acerca do ministério de Cristo. Muitas vezes na nossa caminhada, nós teremos dúvidas. Muitas vezes perguntaremos para Deus por que isso, por que aquilo. Acontece até mesmo porque não se escandalize nisso, pelo fato de você ter dúvida. Mas ele queria que Jesus respondesse a alguma das coisas que se cumpriram na Escritura. O que estava se cumprindo?
Porque João Batista, ele deu início, pontapé inicial para o ministério de Cristo. Ele foi a testemunha de que Jesus viria e ele anunciaria as boas novas. E aí a gente vai ver quando esse cumprimento. Lá quando o profeta Isaías mencionava que ele viria para poder salvar, para poder curar os contritos de coração, dar vista aos cegos, aos coxos. O profeta Isaías mencionou acerca disso. E por isso Jesus falou para os discípulos de João Batista, para poder avisar para ele que isso estava acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Quando estavam os fariseus, os líderes religiosos na época, eles não tinham esse procedimento de cura, de transformação de vidas, não. Quando você vai ver no Antigo Testamento, Deus usa profetas para poder fazer muitas coisas. Por exemplo, Eliseu, você vai ver que ele manda Naamã ele ser lavado 7 vezes lá no rio, e ele fica com a sua pele purificada. Dentre outros feitos de alguns profetas, homens e mulheres de Deus, que você vai ver que Deus usa, mas não como Jesus foi usado. Jesus, irmãos, em todo momento que ele passava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. Mas quando Jesus ele falava uma palavra, que os seus pecados estão perdoados, muitos das lideranças naquela época acreditavam que ele estava blasfemando, porque ele não era Deus para perdoar pecados. E ele teve um embate muito grande. Mas só que ele tinha uma pessoa que podia afirmar que ele era o Cristo, uma que João Batista. Ele deu o pontapé inicial como testemunho de que Cristo verdadeiramente é o Messias. E ele fala, vai vir aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. E João Batista, ele testifica de que Jesus viria, que Jesus batizaria com fogo. E o mundo físico não entendia o proceder, o agir de Jesus Cristo através das vidas. Por quê? Porque Jesus, a primeira coisa que ele queria fazer, irmãos, é a cura da alma. E a cura da alma você não vai ver com seus olhos, fisicamente você não vai observar. Mas só que ele não ia, talvez, tentar explicar isso para João Batista, porque João Batista tinha uma dúvida. Sabe o que podia ter acontecido com João Batista aqui? Alguns conjecturam isso, não fala na Bíblia, mas alguns falam. Talvez é porque acreditava-se que Jesus ia começar um governo na face da terra, governar os homens. Talvez seria essa a ideia. E talvez por isso João Batista talvez não acreditava naquilo que Jesus estava fazendo, era verdadeiramente o cumprimento. Mas ele vai lá e fala para ele que o cego veio, que os coxos andam, que tudo está acontecendo conforme o profeta Isaías. Ele faz a referência do profeta Isaías. Ele mencionou lá em Isaías 61, e também outra parte de Isaías, ele fala também que isso está acontecendo. Fala para João Batista. E aí João Batista, o ministério dele se encerra. Depois eles cortam a cabeça de João Batista. Mas só que, bom, se tivesse João Batista hoje, eu acho que eles cortavam a cabeça de João Batista de novo. Porque o João Batista ele não tinha meio termo, não. Hoje muitas igrejas falam, sabe, massagear o ego, que chamam. Muitos fazem isso. João Batista não. Ele chegava para os fariseus e falava assim: raça de víboras, quem falou para vocês que vocês não vão ir para a ira vindoura? Então, João Batista ele era muito taxativo, porque ele era uma pessoa que queria fazer a vontade de Deus verdadeiramente. E nós temos que ser assim. Muitas vezes nós temos que ser João Batista. As pessoas muitas vezes talvez nos rejeitam, mas só que você tem que viver a vontade de Deus na sua vida. Não importa, nós não estamos na face da terra para agradar os homens. Nós estamos primeiramente para poder agradar a Deus, o que criou os céus e a terra. Ele sim
deve ser agradada, a vontade dele deve ser feita. João Batista fez aquilo que era o ministério dele. Daí veio Jesus, veio o mestre e cumpriu. Também não era talvez toda a sua vontade, porque ele fazia primeiramente a vontade do seu Pai que estava nos céus. E por isso que muitas vezes as pessoas se frustram. Sabe por quê? Porque todo mundo acha que Jesus é um bonzinho. Não é um bonzinho. Deus, Jesus é bom? Ele é bom. Mas ele não é um bonzinho para fazer aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Ele vai fazer aquilo que você necessita, o que você precisa. E é para isso que ele veio. Aquilo que é a necessidade. Jesus, quando ele curava, vai que você vai ser curado, vai que a tua fé te curou. Não, ele fala, vai que a tua fé te salvou, porque Jesus importa mais a salvação. Jesus não morreu na cruz do Calvário para dar a chave de casa, para dar a chave de carro para ninguém, não. Para poder dar um bom estudo, alguma coisa, tudo bem, você vai ter que estudar. Você jovem, nós temos muitos jovens aqui, você vai ter que estudar, jovem, para você conseguir a sua carreira. Você precisa lutar. Você vai ter que arregaçar as suas mangas. Jesus não morreu para que você pudesse ter uma inteligência maior do que os outros. Não. Ele morreu para que você tivesse a sua salvação. Você corre atrás dos seus objetivos. E Deus vai te abençoar por isso, porque você não nega Jesus na sua vida. Amém? Deus possa abençoar a vida dos irmãos para Deus por oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. A pastora Eva também vai estar louvando ao Senhor nessa noite, né? Senhor do Ministério Cristo é a resposta, né, pastora Eva? Amém. Deus possa abençoar também. Sempre que a gente pode, a gente também está lá. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Cumprimentos em nossa paz do Senhor, amém? Amém. Uma bênção poder estar aqui com os irmãos, adorando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Oh, Deus, aleluia, Jesus. Um louvor bastante conhecido da igreja. Convido os irmãos a adorarem aqui também comigo, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória.
vivo está, vivo está. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Obrigada. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos estar passando já para a palavra, né? Que o tempo ele passa, voa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus, né? Nós já oramos, louvamos ao Senhor. Vou estar convidando também o presbítero Fagner aqui. Eita, deu uma emboladinha aqui. Glória a O Deus. presbítero Fagner vai estar orando, né? Com o nosso pregador dessa noite, pastor Washington. Aleluia. Deus Glória a possa Deus. usá-lo, né? Continuar usando o instrumento. Vamos trazer a palavra de Deus nessa noite aos nossos corações, amém, irmãos? Vamos colocar de pé essa noite? Sim, mas eu quero estar aqui. Pelo Senhor. Altíssimo Deus, amado eterno Pai, nós queremos te louvar, te dar graças, ó Pai, pelos louvores situados, ó Pai, pelos testemunhos. Ó Pai, nós te rendemos graças, ó Pai. Nesse momento também apresentamos a vida do teu servo, que na ministra a tua palavra, ó Pai. Abençoe, Senhor, ele grandemente, ó Pai, que ele possa ser usado, ó Pai. Aleluia, com sabedoria, com conhecimento, com entendimento, ó Pai, para revelar aquilo que o Senhor tem aos nossos corações, ó Pai. Abençoe ele, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Agora te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Aproveitar que os irmãos estão sobre os seus pés. Gostaria, nessa noite, agradecer a vida do pastor Leonardo, sua esposa, todos os irmãos que aqui estão, por essa oportunidade de juntos nós cultuarmos ao Senhor, de juntos nós compartilharmos a palavra. Cada dia que nós cultuamos ao Senhor, aleluia, apresentamos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, e aprendemos mais dele, nós nos achegamos mais a Ele, né? Então nós estamos juntos com muita alegria. Você está na sua Bíblia, e eu peço que você abra no livro de Daniel, Daniel, glória a Deus, capítulo número 1. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 1. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e assistiu. E o Senhor deu Jeoiaquim, rei de Judá, em suas mãos, como parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel da semente do rei e dos príncipes. Versículo de número 6. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Os irmãos podem tomar seu assento em nome de Jesus, glorificando e exaltando ao nome do nosso Deus. Aleluias. Livro do profeta Daniel. Aleluias. Um livro muito conhecido, um livro onde existe muito de Deus para a nossa vida, onde existem muitas revelações do Senhor que ainda hão de vir. E nesse texto que eu quero compartilhar com a amada igreja nessa noite,
algo muito importante com relação à nossa jornada e à nossa caminhada na fé. Aqui nós observamos, quando nós fizemos essa leitura, que Deus, Ele entregou, né, o rei da Babilônia, Jerusalém. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é que quando nós tomamos algumas decisões nas nossas vidas, quando nós tomamos algumas atitudes nas nossas vidas, ela pode nos levar a dois caminhos. O próprio Jesus, ele nos ensina acerca dos caminhos. O próprio Jesus, através da palavra, quando ele fala sobre o caminho que leva ao céu, é um caminho que é estreito. Ele é um caminho que ele não é um mar de rosas, mas é um caminho de sacrifício. Ele é um caminho de renúncia. Ele é um caminho onde nós precisamos colocar o nosso coração verdadeiramente nas mãos do Senhor e a serviço do Senhor. Mas quando nós escolhemos caminhos que não estão em conformidade com a palavra de Deus, acontece igual aconteceu. E nós vemos aqui que Deus, Ele entregou. Né? E Ele entregou, e então Jerusalém ela foi tomada, cativa. E aqui nós vemos que o rei ali da Babilônia, ele, com a sabedoria que ele tinha, ele disse ao rei, a quem cuidava dos eunucos, para que pegasse ali da semente do rei, né, alguns dos seus filhos e alguns dos seus príncipes. E nós vemos que ele fez essa estratégia porque ele queria extrair de Israel, extrair de Jerusalém o melhor que Israel tinha: o conhecimento, a sabedoria. Ele queria extrair e tirar de lá o melhor para que ele pudesse ser ainda maior do que a Babilônia já era. Amém? Então ele faz essa estratégia. E ele então traz para o seu reinado, traz para o seu palácio esses príncipes, né, e a semente do rei. E nós vemos aqui que dentre eles estavam os filhos de Judá, ao qual era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E tinha muitos outros, que aqui na palavra não menciona, que a Bíblia não menciona. Então ele faz isso. E a primeira coisa que o inimigo, aqui representado pela Babilônia, ele faz, depois de trazer cativo esses homens, é tentar mudar a identidade deles. De que forma que ele tentou mudar a identidade? No versículo de número 7, nós vemos que o príncipe dos eunucos deu o nome a Daniel de Beltesazar. Então ele mudou, ele queria mudar a identidade. De Ananias, Sadraque. De Misael, Mesaque. E de Azarias, Abednego. E nós vemos uma semelhança muito grande com o mundo, porque quando nós não somos de Deus, quando nós não somos de Jesus, o mundo ele tem por conceito, ele tem por modus operandi de colocar apelidos. Não sei aqui quantos de vocês, ainda quando crianças, ou até talvez hoje, ainda são chamados por apelidos. E esses apelidos, eles sempre vão ser, na sua maioria das vezes, pejorativos, diminutivos, que trazem algum tipo de vergonha, né? Então, vários apelidos são colocados. Isso aqui tentando mudar a identidade,
né? Tentando transformar a identidade. E eles então receberam esses nomes ali. E nós vemos que o rei então não deixou que esses príncipes, não deixou que essa semente se apresentasse a ele de imediato. Mas aqui começou um tratamento, como uma lavagem na mente, como uma lavagem cerebral, para que eles pudessem ter a sua mente mudada. A sua identidade, através do nome, foi mudada. E ele queria mudar a mente, a forma de ser, a forma de agir, para que pudesse incorporar eles à Babilônia. E nos nossos dias não é diferente. Quantos jovens, ou mesmo adultos, para fazer parte de determinados grupos, de determinadas, vamos colocar assim, situações, seja na escola, seja na faculdade, nós como adultos, no nosso trabalho, nós muitas das vezes somos convidados a ter atitudes e ações que se assemelham àqueles, para que possamos integrar aquele grupo ou aquela situação. Nos jovens é muito mais constante, a gente visualiza isso, né? Então, vai fazendo essa mudança. E aqui então, nós vemos que uma das coisas que fora feito é que o rei deu uma ordem para que pudessem dar àqueles jovens do vinho real, do alimento real, da comida que o próprio rei comia, uma porção para que eles pudessem se alimentar. Só que Daniel também aqui Ananias, Misael e Azarias, Daniel como cabeça, Daniel como indo à frente, ele disse para o eunuco ali: nós não queremos nos contaminar, nós não queremos participar, dá para nós apenas água e legumes para que nós possamos nos alimentar. E ali então aquele eunuco, ele ficou numa situação de que, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou trazer para vocês apenas legumes e vocês vão apenas beber água, se o rei ordenou que eu desse para vocês uma porção da comida dele? E Daniel, ele conseguiu convencer. E ele disse assim: eu te suplico, né, que por 10 dias nos dê apenas legume para comer e água para beber. E depois de 10 dias, nós vamos nos apresentar de novo diante da tua presença. E aí você vai avaliar se nós estamos bem ou não. E o que eu quero trazer para a amada igreja no contexto atual é que o mundo, ele quer que nós nos contaminemos com as coisas do mundo. O mundo, ele quer que nós nos alimentamos das bolotas que o inimigo tem dado. O pastor Leonardo acabou de falar aqui há pouco acerca, né, da palavra de Deus. Hoje nós vemos grandes templos com 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 pessoas, e as pessoas elas vão ali, geralmente todo domingo, vão ali dizer que vai cultuar o Senhor. Mas o que nós vemos muitas das vezes é não a palavra genuína de Deus sendo ministrada. Que nós estamos aqui em busca da santidade, nós estamos aqui em busca da salvação, que nós estamos aqui para nos renunciar a nós mesmos, para tomar a nossa cruz, para seguir a Jesus. Não. E as pessoas elas vão porque lá elas se sentem bem, porque lá, como diz, né, o ego é massageado. Lá elas conseguem estratégias para que elas possam vencer na vida. Elas conseguem estratégia para que elas possam se superar. Mas
o Senhor deixar em segundo plano. Mas aqui nessa passagem nós vemos o quanto esses homens, eles não esqueceram daquele que tinha chamado eles. O quanto que Daniel não esqueceu um momento sequer de quem tinha chamado ele, de quem ele servia. Aleluias. E aqui para nós aprendermos hoje que nós também temos que resistir ao diabo. Nós temos que vigiar. Nós temos que orar todo o tempo. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo, nosso adversário, está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Você foi comprado com um preço de sangue. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Você tem a marca da promessa. O Espírito Santo de Deus, ele age em você, ele age dentro do teu coração. Então o inimigo, o diabo, ele não tem poder para colocar as mãos em você. O diabo, ele não tem o poder para lançar os dardos e os dardos inflamados atingir a tua vida. Mas ele fica ao redor. Porque ele está esperando uma brecha. Ele está esperando um vacilo meu. Ele está esperando uma falha para que ele possa nos acusar, para que ele possa minar a nossa vida. E aqui então, aqueles jovens, eles ficaram ali e comeram apenas os legumes e a água e não se contaminaram com o manjar do rei. E aconteceu que ao fim de 10 dias, os seus semblantes, no versículo 15 diz, aparentavam mais belos e gordos na carne do que todos os jovens que comeram da porção do alimento do rei. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Porque quem alimentava eles era o Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra de Deus é que nos fortifica, é que nos fortalece. Aleluias. Por mais que os alimentos que eles estavam comendo ali não tinha proteína, não tinha carboidrato, mas Deus os sustentava por conta da fé, por conta da ousadia, por conta da que eles eram tementes a Deus. Eles estavam mais viçosos. Deus tinha um compromisso com esses homens. Deus tinha uma missão para esses homens ali. E o que eu quero dizer para a amada igreja nessa noite é que, independente da luta que você está passando, da prova que você está passando, do deserto que você está passando, do vale que você está passando, permaneça firme na palavra do Senhor, permaneça constante na palavra do Senhor, porque Deus, aleluia, Ele vai, no momento certo, trazer a libertação, a salvação, aleluias. Nós costumamos dizer, né, que deserto não é lugar para crente morrer, mas é apenas um lugar de passagem. É um momento de prova, mas que você vai chegar do outro lado mais forte. Porque Deus, aleluias, Ele nos aperfeiçoa quando nós estamos fracos. Eu me recordo aqui da passagem aonde o apóstolo Paulo, a palavra do Senhor diz que ele tinha um espinho na carne. E nas orações de Paulo era: Deus, tira esse espinho da minha carne. Nós não sabemos qual que era esse espinho na carne, qual que era a debilidade, qual que era a fragilidade que ele tinha. E ele pedia para Deus tirar. Mas Deus, através do Espírito Santo, falou para ele: eu não vou tirar. Porque, amados, quando nós estamos fracos, quando nós nos sentimos fracos, a tendência é que nós nos achegamos mais ao Pai. É que nós pedimos mais proteção para Deus. Mas quando nós achamos que nós somos fortes, não, eu estou bom, eu estou bem, né? A vida financeira está uma bênção, a família está uma bênção, o ministério está uma bênção. Nós começamos a achar que nós somos autossuficientes, que nós meio que saímos da dependência. Mas quando vem uma prova, quando vem uma dificuldade, a tendência é que nós nos acheguemos mais a Deus. E Deus, Ele quer que nós cada dia mais estejamos mais na presença dEle.
que nós estejamos mais dependentes dele, independente da situação que você esteja, que você esteja sempre na presença do Senhor, sempre buscando mais o Senhor. Aleluias, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele exalta aqueles que são humildes e Ele abate aqueles que são soberbos. Por quê? Porque nada é nosso, porque nada somos nós, tudo é Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele, amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso e nós somos apenas instrumentos do Senhor, vasos do Senhor, que Deus nos escolheu, aleluia, para uma missão de levar o Evangelho, de levar a palavra, aleluias, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, ou muitas das vezes para aquelas pessoas que estão à beira do caminho, que por um motivo ou outro, elas mudaram a sua identidade, ou elas foram contaminadas com os manjares do mundo, e agora elas estão com dificuldade de voltar para a casa do Pai. Dificuldade muitas das vezes por vergonha, dificuldade muitas das vezes por falta de força, dificuldade muitas das vezes por falta de fé, por falta de esperança. Mas a palavra é: Deus é fiel e Deus está aqui de braços abertos para receber a todos quanto se chegarem a Ele, todos quanto se apresentarem ao Pai. Eu estava vindo hoje do trabalho e eu ouvi um louvor que é muito conhecido, que fala sobre aquela passagem bíblica da mulher adúltera que foi pega em adultério e que ela estava ali para ser apedrejada. E o louvor, ele diz que eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim Ele me perdoou. Aleluia. E assim como cada um de nós, Deus, eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim o Senhor me amou, mesmo assim o Senhor me perdoou. O Senhor poderia me condenar, o Senhor poderia, mas o Senhor não me condenou, o Senhor me sarou, o Senhor me curou, o Senhor me libertou. E por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui hoje, não porque nós somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui hoje, não porque nós somos superiores a alguém, não. Porque nós entendemos o nosso chamado. E nós não deixamos a nossa identidade ser mudada. E nós não deixamos nos contaminar com as coisas do mundo. Aleluias. E aí nós então aqui vemos, para finalizar, né, que o rei conversou com todos eles quando eles foram, ao final de dias, apresentados diante do rei. E nós vemos ali no versículo 20, na segunda parte, que o rei considerou 10 vezes melhor Daniel, né, também, aleluias, Ananias, Misael e Azarias, 10 vezes melhor do que todos os magos, astrólogos que haviam no reino dele. E por que isso aconteceu? Por conta da trajetória. A nossa trajetória, ela nos leva aonde Deus quer nos colocar. Muitas das vezes, você não está na vitrine, muitas das vezes você não está à frente de alguma obra ou de algum setor dentro da igreja que você participe. Mas Deus, ele está vendo você no secreto. Deus, ele está vendo o teu coração. Aleluias. E é isso que importa para o nosso Deus. É o nosso coração. É o nosso comprometimento. É a forma como nós nos colocamos verdadeiramente diante da presença do Senhor. No secreto. Quando está só você e Deus. Quando está só você e o Espírito Santo. É lá que Deus está nos sondando. É lá que Deus está nos vendo. As nossas atitudes, as nossas ações. Porque vai chegar um dia em que o Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Um povo lavado, remido, verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então o Senhor, ele vai colher no seu jardim aqueles que verdadeiramente estão preparados. E que nós possamos estar, amados, preparados. Que nós possamos estar preparados todos os dias. Porque o próprio Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora em que Deus irá voltar para buscar a tua igreja. O nosso dia pode ser hoje,
O meu dia pode ser hoje. O nosso dia pode ser hoje. E que nós possamos estar preparados. Senhor, se o Senhor voltar hoje, eu estou preparado, Pai. Pode me levar. Aleluia. Porque a nossa morada não é aqui. Aqui nós estamos apenas como peregrinos por essa terra. Aleluia. Mordomos do Senhor. Estamos cuidando daquilo que Deus colocou na nossa mão para nós cuidarmos e fazer a obra dele. Amém? Eu convido os irmãos a se colocarem de pé em nome de Jesus. Essa palavra para compartilhar com cada um dos amados irmãos. Aleluias. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Hoje ainda é quarta-feira, né? Nós ainda temos mais 2 dias aí pela frente da semana, ou 3, que trabalha até sábado. E eu creio que diante dessa palavra, você possa tomar posse, colocar ela dentro do teu coração, guardar ela e meditar. Senhor, será que a minha identidade está sendo mudada? Senhor, será que o meio onde eu estou convivendo, onde eu estou vivendo, está perturbando a minha essência? Será que eu estou participando da mesa do manjar que não é para eu participar? Nós temos que fazer essa reflexão para que nós possamos evoluir, melhorar e estar conforme a presença do Senhor, conforme Deus nos quer. Cada dia mais Deus ele nos quer nos lapidar. Você, eu, nós somos uma joia. Nós somos como um diamante na mão do Senhor. E o diamante, quando ele é encontrado na natureza, ele é uma pedra bruta, ele é um carvão, não tem valor nenhum. Mas quando ele começa a ser lapidado, ele começa a ter o seu valor. E você é muito valoroso para Deus, você é muito valorosa para Deus. Aleluia. Deus, ele te escolheu. Deus, ele te chamou. Aleluia. Para que você vá, para que você dê fruto e para que o seu fruto permaneça. Amém? Feche seus olhos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer pela palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado, Senhor, aleluia, pela palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos nessa noite porque o Senhor é bom. E a tua glória, ela permanece para todo sempre. Ó Pai, que nós possamos a cada dia ser moldados, Senhor, conforme a tua palavra. Que ela penetre dentro do nosso coração, ó Pai. E que ela possa fazer um efeito, ó Pai, aleluia, sobrenatural sobre nós. Ó Deus, cada um dos amados irmãos que aqui estão, cada um dos amados irmãos que estão, meu Pai, cultuando ao Senhor, que possam ser, meu Pai, cheios do seu Espírito Santo, e cada vez mais, Senhor, venha transbordar, ó Pai, no teu falar, no teu proceder, ó Pai, as coisas que o Senhor tem, ó Deus, para nós. Que nós possamos ser testemunhas, ó Pai, e que nós possamos ser a diferença, Pai, nessa geração onde nós estejamos, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, ó Pai, para a honra e glória do santo nome do Senhor. É o que eu te peço, ó Pai, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e eu volto à palavra do pastor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que palavra maravilhosa, que Deus possa abençoar grandemente a vida do pastor Washington. Está aqui só toda a família, né? Sua esposa, a pastora Ellen, o jovem que já está tocando para Jesus e está crescendo aqui. Também vai das nossas áreas, pastor, em nome de Jesus. Presbítero Pedro, toda a família, né, que está conosco, a Marcele. Quero louvar a Deus, irmãos, pela vida do presbítero Pedro e Marcele, que nos doaram aqui, né, essa lixeira, né, que Deus possa abençoar. Olha, maravilha, né? E eu tenho costume, né, irmãos, tudo aquilo que a gente recebe para Deus é orarmos, né, para que Deus possa consagrar, para que Deus possa abençoar, prosperar tudo aquilo que é para a obra do Senhor, né? Que Deus possa abençoar grandemente a vida dos irmãos que nos ajudaram, que Deus cada vez prospere, cada um dos irmãos que tem nos ajudado, muitas vezes com a sua presença, com a sua oração. Muitas vezes eu fico até mesmo trazer oferta a nós aqui para que a gente possa estar cada vez mais estruturando, né? Graças a Deus,
Deus tem nos abençoado com os irmãos, que Deus possa continuamente abençoar também, estender essa bênção para a vida dos irmãos. Né? Quero avisar que minha mãe, né, graças a Deus, deu um grande livramento. Minha mãe está viajando, teve um acidente de caminhão, né, ela estava voltando de ônibus, infelizmente um acidente fatal, né, mas graças a Deus que o ônibus estava antes e Deus deu um grande livramento para ela. Demorou bastante, ela está lá em Minas, né? Provavelmente ela deve estar em Belo Horizonte agora. Então vamos orar para que Deus, agradecer a Deus pelo livramento que Deus deu. Né? Quero apresentar um guarda, um colega de trabalho, o nome dele é Jairo, se você puder apresentar ele em oração. Ele teve acidente de moto, ele com a filha, está passando pela 3ª cirurgia. Né? Se você puder apresentar a oração também, para que Deus possa fazer com que ele recupere. Outra pessoa também que lá no meu serviço, irmãos, nós colocamos em oração algumas pessoas, e eu acredito no agir de Deus. Tem momento da oração também no nosso trabalho, e a gente apresenta em oração. Tem um senhor chamado Cícero, ele precisa também de oração. Se você puder apresentar o Cícero em oração. Ele tem um caroço no pescoço, ele não sabe ainda o diagnóstico, mas ele tem um caroço, está precisando de cuidados médicos. Deus possa estar com ele também, né? Se alguém quiser fazer um pedido de oração, vamos apresentar em oração também, já que nós já estamos falando aqui de pessoas que às vezes precisam de uma cura, de algo da parte de Deus, e que é vontade. Então vamos orar e Deus vai consagrar também aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos ao Senhor, damos graças a Ti, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de congregar, meu Deus, de Te adorarmos nessa noite, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor, através do Teu poderoso Espírito Santo, tem se feito presente nas nossas vidas. Nós aprendemos hoje, meu Deus, com a Tua palavra, que a nossa vida precisa ser consagrada ao Senhor, porque o Senhor abençoa, o Senhor prospera, o Senhor edifica, o Senhor trabalha em favor daquele que em Ti espera. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. Apresentamos em oração cada vida, essas que nós falamos aqui, Senhor, que precisa de oração, Jairo, que precisa da restauração da sua saúde, o Cícero também, que o Senhor esteja de encontro com ele. Obrigado pelo livramento que o Senhor tem dado à minha mãe, desse retorno, papai, que ele cuidando, protegendo a tua vida, a serva, em nome de Jesus Cristo. Também consagramos, meu Deus, Todo-Poderoso, esse objeto que nós colocamos para a glória do teu santo nome. Abençoa também a vida dos irmãos, cada um que seja tocado no seu coração para abençoar a sua obra. Cada dia mais, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa resgatar almas, para que venham, meu Deus, para o reino do Senhor nosso Deus. Te louvamos, te rendemos graças, tudo para a honra e para a glória do teu nome santo, que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Faça-se com o seu povo, que você receber. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e a consolação e a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre o povo de Deus hoje e para todos sempre, todos possamos dizer amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Se os irmãos puderem esperar.